primeiro diz respeito a desligarem as câmeras neste momento, tendo em vista que a professora precisa da tela toda para passar suas transparências. Segundo, pedir que vocês mantenham o microfone fechado para que os ruídos internos das residências, dos trabalhos, etc., não atrapalhem a fala da professora. Não é? Depois nós vamos abrir as câmeras e todos serão fotografados. Tá bem? Então, gente, muito boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Nós temos aqui a professora Miriam Gold, que é uma especialista na área de carreiras. Ela é uma psicanalista muito conhecida, autora de vários livros. Então, nós temos aqui realmente uma pessoa de grande expressão e que vem falar para vocês sobre algo fundamental: as carreiras. E tudo que envolve essa construção, que é fundamental. Tá bem? Nós, como a professora propôs, a cada parte que ela desenvolva, ela vai permitir que vocês façam perguntas, anotem o que vocês não compreenderam, e no momento em que ela abrir as perguntas, vocês poderão fazê-las e tirar as dúvidas. Tá bom? Professora Miriam, é um prazer imenso tê-la aqui. Né? Você sabe que você já mora no meu coração, mas espero que você passe a morar também no coração de todos que aqui estão. Tá bem? Tá ótimo. Muito obrigada, querida. Obrigada, Ana Shirley. Muito obrigada pelo convite tão querido, tão generoso, e para a gente conversar sobre esse tema que parece velho, mas é mais atual do que tudo. Então, muito obrigada a vocês que estão assistindo. Então, como a Ana Shirley falou, eu vou começar a apresentação, e aí, gente, vocês já sabem como funciona, né? Quando eu compartilho a tela, eu fico sem ver vocês, eu não vejo o chat, não vejo nada. Então, qual é a didática que eu utilizo? Eu exploro um tema, né? E aí, ao final dessa exploração, porque vocês vão ver que tem uma sequência, no material que eu trouxe para vocês. E no final de cada grupo, eu abro e quem quiser perguntar, pergunte, tá? Então, todos muito bem-vindos e vamos começar. Lembrando, né, aos participantes para deixarem os microfones fechados, né, e só abrirem quando forem fazer as perguntas. Muito bem, turma. Vamos lá. Todos a postos? Então vamos lá. Eu preparei um material aqui só para apresentação, para servir como guia, né, para a nossa conversa, né? Agradeço quem fez esse design aqui do post, porque eu achei lindo. Então, muito obrigada por esse design, essas cores assim tão vibrantes, adorei. Primeiro, uma brevíssima apresentação, porque eu não estou aqui para falar de mim. Mas, assim, em termos de carreira, é interessante, porque eu comecei fazendo letras, depois eu precisei de alguma coisa a mais, fui fazer a formação em psicanálise, depois eu precisei alguma coisa a mais, aí fui fazer pós-graduação, gestão de pessoas. Então, assim, já desde o início, essa é uma mensagem importante para vocês. A carreira da gente muitas vezes não é linear, mas a gente tem que ficar esperto, ouvir o que o nosso desejo está falando e o que o mercado está comprando. Então, esse é um ponto fundamental que tem a ver com o momento que a gente vive. A gente vive num mundo
que virou de pernas para o ar, né? Já estava virando, e depois da pandemia virou total. E a questão da carreira e das organizações, como é que acontecem as hierarquias, os fluxos de comunicação e o que é valorizado, mudou muito. Lá atrás, na época do meu pai, o que se dizia? Se dizia que você entra numa empresa, cresce ali na empresa e fica até se aposentar. Isso, gente, é raríssimo acontecer hoje em dia, tá? Então, esse modelo nós não podemos esperar. Por quê? Esperar algo que não existe é gerar frustração. Então, o que existe hoje? Existe esse mundo do trabalho que está absolutamente integrado, né? Começou lá nos anos 2000 e pouquinho, com a globalização, e depois com a tecnologia, a informática, o web, isso ficou uma coisa só. O exemplo da pandemia é muito significativo. Por quê? Como é que um vírus que aconteceu lá na China, muito longe daqui do Brasil, e talvez vocês tenham sentido coisas semelhantes a que eu senti, algumas pessoas sentiram assim, quando a gente começou, né, a se dar conta dessa história da pandemia, do Covid, a gente achava que ok, isso ia passar rapidamente, né, mas não é assim. Então, o mundo hoje em dia, ele é imprevisível. Eu atendo muita gente que depois de 20, 25 anos porque eu faço recolocação também no mercado, elaboro currículo, né, e faço esse trabalho todo. Mas, eu atendo muita gente que leva um susto enorme, porque depois de 20 e tantos anos, a empresa se fundiu com outra e puf, aquela pessoa foi mandada embora. Então, vocês que são jovens, aliás, nós todos somos, né, nós todos somos jovens. O que a gente precisa ficar atento para a gente acompanhar o que está acontecendo na realidade e não ficar com o modelo mental que ocorria até 1990, até 2000, tá? Então a gente pode colocar realmente esse marco nos anos 2000, com esse avanço tecnológico, para chegar a essa sociedade que é dita o mundo do trabalho 4.0 e que parece filme de ficção científica, porque onde quem tem mais de 20 anos vai pensar assim: onde que a gente ia imaginar que não ia ter telefone fixo, né? Então, você pega essa garotada, eles não sabem o que fazer com o telefone fixo. E também tem o seguinte, o reverso da história, o pessoal mais velho que está nas empresas também tem que se adaptar e conversar com esse pessoal que entra. E tudo isso é momento de reflexão. Tudo isso é fato que gera ruído. Tudo isso são formas que nós precisamos nos adaptar, porque quem não se adaptar não vai se salvar. Aqui a ideia é bem a ideia da adaptação de Darwin. Se você não se adaptar, você não se salva. Tá? Então, por exemplo, nos atendimentos que eu faço dos gestores que são demitidos, desligados do mundo corporativo, e aí eles me dizem: "Ah, eu ganhava X, eu estava na multinacional, eu tinha XYZ de benefícios". Meu bem, não vai ter mais. O paradigma mudou. Então,
essa é a primeira conversa que eu quero ter com vocês. O mundo está muito diferente e a gente tem que procurar enxergar essa diferença para não dar com os burros na água, né? Então, qual é o conceito que se construiu a partir de 2012 por aí? O conceito de mundo VICA, em português, mas mundo VUCA, em inglês. O que que é essa sigla, esse acrônimo? V de volátil, I de incerto, em inglês é uncertain, né, com U, complexo e ambíguo. O que é isso? Volátil. Algo volátil é algo que está em constante mudança. Em constante mudança. Portanto, não existe mais planejamento estratégico de 10 anos, sabia? Pois é, planejamento estratégico de 5, de 3, de 2. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Sabe a empresa Kodak? Aquela dos filmes, né, que tinha os rolos de filme para colocar nas câmeras. Eu li uma vez que um grupo de pesquisadores da Kodak, ele descobriu, alertou que era muito possível que acabassem os filmes, aquele filme de rolo, né, e que a tendência era ser digital. Os grandes executivos da empresa, essa é uma história familiar, é conhecida no mercado, os grandes executivos da empresa acharam que era delírio, que não ia acontecer. Moral da história, engavetaram o projeto, e esse é um dos pontos de grande queda da Kodak do mercado. Então, mundo volátil, que muda a todo instante, incerto. Claro, se muda a todo instante, não tem constância. Se não tem constância, é um mundo de incertezas. É um mundo complexo, porque uma tomada de decisão da matriz lá na Suíça pode impactar em, no fechamento de uma fábrica aqui no Brasil e demissão de não sei quantas pessoas. Então, tem uma complexidade enorme nessa inter-relação. E ambíguo, por quê? Porque tem muita história que você não sabe. A gente viveu aqui no Brasil, né, a história das fake news. É, independente de política, não vou tocar nesse assunto, mas é uma tendência. Por quê? Porque a ambiguidade, ela faz parte desse nosso mundo. E existe isso, sim, espionagem industrial, lançamento de uma notícia falsa sobre determinada empresa, determinada indústria. Então, esse mundo VUCA, mundo VICA, é muito importante da gente entrar em contato. Aqui é o slide explicando, né, trazendo a informação toda organizada sobre o que significa cada um desses conceitos. Mas o pior está por vir. Por quê? Ai, porque depois da pandemia, e os pesquisadores, os estudiosos descobriram que o mundo VUCA já era. Agora o mundo é o mundo bunny, ou seja, é muito mais frágil, muito mais ansioso. Isso a gente vê nas pessoas também, hein? Não é só nas organizações, não. A gente vê a fragilidade das pessoas, a gente vê a ansiedade das pessoas, a complexidade, porque agora não é linear, não é causa-consequência, porque você tem tantas outras informações que entram e que surpreendem. Então, é um mundo incompreensível. Então, essa é a notícia. Nós estamos vivendo no mundo bunny, um mundo frágil,
ansioso, não linear, a relação de causa e consequência não é direta e muita coisa a gente não entende. E se a gente está vivendo nesse mundo bunny, quais são as consequências em termos do mercado de trabalho? Primeiro, novas práticas administrativas. Antes, o chefe dizia claramente: eu quero que você cuide disso, disso, disso. Agora, o que eu ouço, né, de gente dizendo: eu estou perdida, não sei o que ele quer. Então, por quê? Porque muitas vezes o gestor não sabe direito também. Então, assim, ele te pede algo. Nossa, estou me lembrando de uma cliente que eu atendi de uma grande empresa de telecomunicações. Começa um projeto de um jeito, depois muda a gestão e diz assim: para tudo, quero de outro jeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade das organizações. Essa é a realidade que a gente vive, por exemplo, com os M&As, com as fusões, né? Então, várias empresas estão fazendo, assim, lista de pessoas e suas competências para ver onde que ela pode ser aproveitada ou se tem que ser desligada. Se essa é a realidade, o profissional tem que ser o quê? Tem que ser flexível, tem que ser resiliente, super palavra da moda, ok, mas não tem jeito, é isso mesmo. Tem que respira fundo e voltar com gás total. Ele tem que corresponder a múltiplos desafios, não tem mais aquela caixinha organizada, né, até grandes empresas que tinham muitos funcionários, né, um para descascar laranja, outro para espremer a laranja, outro para colocar no espremedor, outro pra não tem mais isso não. Então, bem-vindo, essa é a realidade. O gestor vai te pedir alguma coisa e ai, que engraçado, estou lembrando agora de fui fazer compras no supermercado aqui perto de casa outro dia, e aí na hora de passar as compras ali no caixa automático, tinha um produto que não estava entrando, não estava sendo feita a leitura, né, do código digital. E aí eu pedi para a atendente, falei: "Olha, me ajuda aqui, por favor". Ela me respondeu: "Não é o meu papel". Falei: "Ah, é? Qual é o seu papel?". Meu papel é só separar os saquinhos plásticos aqui. Ah, ok. Ou seja, gente, isso aí vai rodar rapidinho. Não pode, como é que não é o meu papel? Que isso? Né, você está ali. Então, assim, não é nem uma questão de, ter tudo esquematizado, o que que é para você fazer, o que que não é para você fazer. Porque a empresa muda, a empresa amanhã pode te pedir uma coisa, você nunca fez. Essa é a realidade do mundo do trabalho. Estou falando do mundo do trabalho corporativo, o mundo acadêmico é um pouco diferente, tá. Novo modelo nas organizações. Então, antigamente, até os anos 2000, na história um pouco, né, na base do medo. Vai fazer, você não pode errar, você não pode fracassar. Hoje em dia é muito mais na conversa, no diálogo. Claro que claro que eu não acredito em tudo que eu leio, né, gente. Então, assim, a empresa que ganhou o prêmio de melhor empresa para trabalhar. Aí eu vou conversar com a pessoa, aí eu vejo, eles fizeram tudo para ganhar aquele prêmio e depois ficou tudo uma porcaria. Então, a gente
tem que ter também um desconfiômetro disso. Nem tudo que reluz é ouro. Então, essa palavra, essa expressão, aliás, organização de aprendizagem, inovação, é bacana. Tem cargos hoje em dia, UX Experience, Consumer Experience, tem cargos ultra novos. Outro dia atendi uma gestora de Marketech. O que é Marketech? É marketing juntado, unido à tecnologia. Então, existe sim essa apropriação de novos nomes, mas não é tão bonito o mundo aí fora como os livros contam. Organização de aprendizagem. Na verdade, você tem que aprender a se virar, sabe? É, sim, isso é verdade também em termos de carreira, porque antigamente as empresas investiam muito na trilha de aprendizagem dos colaboradores. Hoje em dia, elas não investem. Elas querem que o colaborador faça essa trilha, tá? E um item aqui muito importante é trabalho baseado em projetos. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala de carreira, a gente tem que começar a pensar como um ciclo de início, meio e fim. Eu estou nessa empresa, eu tenho um ciclo nessa empresa. Já vou me preparando para o que der e vier. O mundo é mais fácil assim? O nosso mundo, o mundo das pessoas é mais fácil? Não, não é. Não é. É muito mais difícil. Gera muito mais desconforto, gera muito mais estresse. A gente está vendo aí a crise das pessoas, né? Pessoal à beça, infartando, tendo burnout. Então, isso é uma verdade, tá? Mas vai gerar muito mais problema se a gente ficar com a ideia de garantia. Nada é garantido. E, então, por fim, quais são, dentro dessas construções, quais são esses novos horizontes possíveis e sustentáveis de carreira, ou seja, de empregabilidade? Essa palavra é uma palavra muito importante. E ela surgiu lá atrás, se não me engano, lá pelos idos de 1990, mas é uma palavra que é muito importante hoje em dia. Por quê? Porque ela traz os requisitos do nosso tempo para que a pessoa tenha essa empregabilidade. Não é ter emprego. Isso é uma outra coisa também importante. Essa é uma ideia que precisa ser quebrada, né? Ter emprego só se você fizer um concurso público, tá? E se mantiver dentro de uma ética. Porque hoje em dia o que que a gente tem? Trabalho. Não é mais emprego, tá? É trabalho. Opções, então, mundo corporativo, né? Vocês podem seguir e escolher mundo corporativo. Vocês podem escolher, muita gente fez isso, né, antes da pandemia, abrir franquia, lá em 2015, né? Então, essa vontade de ser dono do próprio nariz. Muita gente embarcou nessa, mas também se quebrou nessa. Por quê? Porque quando a pessoa, não, vou ser dono do meu próprio nariz, vou ter liberdade, não é bem assim, não. Você vai trabalhar sábado, domingo, vai acordar às 5 horas da manhã, você tem muito mais responsabilidades e menos tempo quando você tem uma franquia ou um negócio próprio. O negócio próprio envolve também a questão de você conseguir ter bons parceiros de negócio, né? Muito difícil, assim, hoje em dia, uma pessoa crescer num nível exponencial, ela sendo a única dona do seu próprio negócio. Então, para crescer, há que se fazer parcerias.
São fáceis? Não, não são fáceis. Não são nada fáceis. É pior do que casamento, né? Pior do que casamento, porque é uma outra pessoa com outra visão de mundo, só que não tem o prazer, digamos assim, que tem o casamento. Outra possibilidade de carreira que tem ocupado muita demanda, que tem feito muita gente ir por esse caminho, é a prestação de serviços. A prestação de serviços é uma saída honrosa para quem foi desligado do mundo corporativo. Isso a gente precisa saber, porque o mundo corporativo está diminuindo a demanda. A demanda está ficando mais especializada e está diminuindo, porque a gente tem várias funções que são exercidas agora por robôs, robótica, eletrônica, né? Então, tanto a atuação como consultor, quanto a prestação de serviços são boas possibilidades de atuação para quem não quer ficar no mundo corporativo. Mas é preciso, mas aqui, tanto no consultor como na prestação de serviços, outras competências você tem que ter. Por exemplo, além do conhecimento técnico aqui, você tem que fazer networking, você tem que criar relacionamentos comerciais, porque senão gerir o tempo, gestão do seu tempo, gerir o tempo, porque se não gerir o tempo, as coisas não ocorrem, tá? E para quem é mais velho, o que ficou na moda de uns anos para cá, acho que até antes, sim, de 2020, lá pelos idos de 2018, a gente já começou a ouvir falar de formações, né, cursos, formações, certificações para atuação como conselheiro. Para quem é mais velho, que já teve uma bagagem, já esteve como diretor de uma empresa, já esteve como gerente sênior. Então, aí vale a pena, sim, fazer esse percurso, buscar uma certificação. Outro percurso completamente diferente de todos esses aqui é a atuação no universo acadêmico. E aí, o que é importante saber? Já houve um tempo que o mercado corporativo valorizava quem saía da faculdade, fazia o mestrado, depois fazia o doutorado. Aqui no Brasil, isso não está acontecendo. Isso não quer dizer que amanhã não volte a acontecer. Mas hoje em dia, se você começa a se especializar e se envolver no universo acadêmico, vai ser muito difícil você depois ir para o mundo corporativo. Por isso é que as pessoas estão fazendo em paralelo as duas coisas. Estão na empresa, é desgastante? Claro que é desgastante. Estão na empresa, mas vão também fazer seu aprimoramento acadêmico. Com isso, eu encerrei um bloco de informações e queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, se o que vocês querem perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta específica em relação a isso? Tem alguém perguntando, ainda está mostrando a apresentação? Sim. Vocês estavam vendo a apresentação, não estavam? Vocês não me deem esse Alguém deve susto, ter não. perdido a conexão. Ah, bom. Tá aparecendo sim. Queridos, alguma pergunta para a professora? Levantem as mãozinhas. Ninguém? Foi um Creio que não, susto muito professora. grande o que eu falei, é? Ninguém tem pergunta?
Ou foi muito Boa noite, óbvio? Eu... boa noite, Diga. professora. Desculpa, eu cheguei atrasado na aula, hein? Peguei só no finalzinho. Tá bom, Maurício. Seja bem-vindo. E diga uma coisa, isso que eu falei foi mais do mesmo ou teve informação nova? Ó, o Ricardo tá com a mãozinha levantada. Ricardo quer perguntar. Ok. Pode falar, Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É só não é uma pergunta, é mais uma complementação do que foi Diga. dito. Eu estava numa empresa que eu cheguei, eu tive muito conhecimento de certa parte, só que acabei saindo um pouco do mercado e até os corretores. Eu tenho 47 anos de idade. Então, acabei saindo um pouco do mercado, focado num só. Esqueci outra parte. Se caso alguma coisa acontecesse naquela empresa que eu estava atuando, se em algum momento eu não pensei para frente, entendeu? Pois é, Enfim, Ricardo. quando eu voltei... Por quê? Você e a torcida do Flamengo não pensa para frente. Por quê? Porque a gente está tão envolvido em fazer acontecer, em mostrar resultado, em estar ali participando, e a gente não olha para o entorno. O que eu te recomendo? Você ainda está numa idade que dá para você aproveitar. Eu te recomendo você fazer um currículo estratégico. O que é um currículo estratégico? Vou tentar falar isso em 1 minuto. O currículo estratégico é aquele em que você traz as suas experiências profissionais aliadas a resultados que você gerou para a empresa, e de cada experiência você procure fazer uma interpretação de texto que a gente aprendeu lá não sei onde. Procure fazer uma interpretação de texto com as competências que você usou ali. Sorte a sua que eu tenho uma lista aqui de competências para apresentar, então você vai poder, né, refletir em cima delas. Então, bota um sumário de competências com as competências, depois a experiência profissional, lembrando que não é só o cargo que a gente bota no currículo. O cargo é alguma coisa que eu poderia fazer, Ana Shirley poderia fazer, Luana poderia fazer. Então, o cargo é o escopo do que a empresa espera daquele profissional. Mais importante do que o cargo é contar as experiências. Qual foi o desafio que você enfrentou? Como que você solucionou? Que resultado isso trouxe para a empresa? Tá? E com isso, ontem eu estava fazendo o currículo, olha que interessante, o exemplo. Ontem eu estava fazendo o currículo com uma cliente minha que ela faz projetos relacionados a dados, memória das instituições. Outra pergunta aqui, já vou, Lohane. Então, assim, ela trabalha com isso, com esses projetos há muitos anos, tá? Memória da instituição. Então, o currículo dela tinha muitas palavras. Documento, memória, dados, não sei o quê. Falei, vem cá, pensa mais amplo. O que você fez? Você não é formada em comunicação? O que você fez? Muitas das atividades foram atividades de endomarketing, que está ligada à comunicação. Muitas das atividades foram atividades de construção de missão, visão e valores da empresa. Então, sempre olhar macro, tá? Lohane, o que devemos esperar de um estágio? Você tem vários tipos de estágio. O que você deve esperar é, número 1,
Você ter algo para colocar no currículo. Olha só, eu adoro ideias, tá? Eu adoro ler, adoro ideias, mas eu sou muito pragmática. O que você deve esperar do estágio? É algo que faz parte, é o seu primeiro pé na escada. É isso que você deve esperar. E aí, o que você vai fazer? Você vai aprender o máximo que você puder sobre as coisas lá de dentro da empresa, porque é outro mundo, né, gente? Faculdade é um mundo organizado, empresa é um outro mundo, é outro universo. Você está pegando uma nave e indo para Marte, tá? É diferente. Então, estar aberto para aprender, não só conteúdo, Lohane, mas também comportamentos. Veja os comportamentos que funcionam, que funcionam, veja aqueles que geram encrenca, intriga. Gente, tem mais pergunta, anotem, mas eu vou seguir aqui, tá? Mas eu adoro pergunta. Anotem que eu respondo no final, tá bom? Tem alguma coisa super urgente para agora? Tinha mais 2 mãozinhas levantadas, professora. Eu posso ouvir a pergunta e Então, depois dar a Railton, Aham. É o Railton e o Ricardo. Boa noite, professora. Boa noite. Sobre um relato que a senhora fez de um ocorrido com a senhora em um supermercado com uma colaboradora. A senhora pediu um auxílio a ela. Qual a visão que a senhora tem desse ocorrido referente à falta de assistência do colaborador com o cliente ou desvio de função? Não, não é desvio de função, não. Gente, não vá por aí. Esse é o modelo mental antigo, tá? Ela foi mal treinada pelo gerente. O gerente tinha que dizer a ela: olha só, você vai separar os saquinhos aqui das embalagens e você vai ficar aqui, porque se algum cliente tiver dúvida, você vai procurar responder. Ela não foi orientada para isso. Eu fui lá falar com o gerente. Eu falei: olha, acho que tem. Porque não é para queimar a pessoa. O gerente é o responsável por fazer isso, fazer essa orientação. A menina estava com uma cabeça de 1980, jovem, bonita, cabeça de 1980. Ok, gente, é o que a gente ouve, né? Mas o gerente está ali para orientar. Mais alguma pergunta? o Ricardo baixou a mão, creio que tenha sido a Então, última. deixa eu seguir aqui, que vem mais coisa boa. Bom, então, esses são os horizontes. E aí, agora, a gente se pergunta: entrou tudo aqui, eu tinha preparado para entrar um item por item, mas no compartilhamento de tela ele não funciona, não tem importância. Professora, se você botar no modo apresentação, você vai conseguir. Modo apresentação, é verdade. Deixa eu tentar aqui. Eba! Opa, Obrigada, Luana. É verdade. de nada. Então, quais são as características que esse profissional, que vai ser o profissional procurado pelo mercado, precisa ter? Primeiro, ser proativo. Aquela pessoa que fica sentada esperando acontecer, vai continuar sentada esperando acontecer até o dia de São Nunca. O profissional de hoje precisa ser alguém que busque contribuir. O que mais? Ele precisa. Tem alguém com o microfone aberto? Posso pedir para desligar? Ele precisa buscar por ele mesmo desenvolvimento das competências. Então, a gente precisa ter um espelho.
Direto, não é o espelho para botar maquiagem, para botar batom, não. É um espelho para dizer, nisso aqui eu não sou muito bom, preciso aprender. Esse espelho precisa ser feito. E aí tem várias formas de se fazer esse espelho, né? Tem um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, tem a matriz SWOT, a matriz FOFA, né? Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, mas o fundamental é esse autoconhecimento, é esse espelho. Sem isso, nada funciona. Outra coisa, ser colaborativo. Hoje em dia, o mercado quer pessoas, principalmente pessoas nas equipes dos gestores, que colaborem entre si. Então, aquela pessoa que é excelente, mas que faz o trabalho sozinha e não compartilha nada. Semana passada atendi uma gestora jurídica, excelente, sócia, mas que tinha, não é que ela não sabia ser colaborativa, mas ela implantava o medo na equipe. Ela era, sabe, uma profissional assim super, super proativa e ela detonava, e eu ouso dizer, é uma ousadia da minha parte, porque eu não estive lá para ver, mas eu ouso dizer que ela fazia um certo bullying, sim, com as pessoas, né? Isso é mais comum do que parece. Apresentar iniciativa, não se apavorar com incertezas. Então, de repente, aquela moça do supermercado, ela se agarrou naquilo que ela sabia fazer, que disseram para ela que ela tinha que fazer. Tá? Isso é o que não pode ser feito hoje em dia. Você vai ser um excelente profissional, mas você tem que estar envolvido com os outros. E se a empresa resolver mudar da água para o vinho, você faz uma meditação, conta até 100 e diz: ok, mudou, tudo bem. Porque o ser humano, ele tem muito medo de mudança. Então, adiante. A empresa quer o profissional que traga inovação, que traga melhorias. É claro que esse profissional, ele não vai chegar e no primeiro mês já vai sair detonando o processo, dizendo esse processo está muito ruim. Óbvio que não, porque aí entra a característica da inteligência emocional. Você tem que ter, né, uma certa... Você não vai falar isso no primeiro mês, você vai aguardar, você vai fazer alianças e vai ver a melhor forma disso acontecer. Ter um olhar amplo, ver o que está acontecendo nas outras áreas da empresa, ter uma visão de negócio, isso é muito valioso. Por que que eu estou fazendo isso? Porque o meu negócio depende dessa rosca que eu estou apertando aqui. Que mais? Ser flexível, ser resiliente. Foi apresentada uma coisa nova? Ai, é difícil, mas vamos lá. Se eu tiver boa vontade, vai ser menos difícil. Saber se comunicar adequadamente, para mim, esse é um ponto assim, que as pessoas são contratadas por competências técnicas e são desligadas por comportamento. E comunicação é um dos comportamentos, né, que mais gera desligamento. Então, você tem um tipo de comunicação quando você é gestor e vai delegar uma tarefa. Você tem um outro tipo de comunicação quando você é gestor e você quer conversar com um par para ver qual a melhor solução. São características de comunicação diferentes.
Ter competências sociorrelacionais, gostar de pessoas, inclusive para crescer na empresa. O profissional com foco em resultado, já tive vários clientes que foram desligados, porque, nossa, eu nem imaginei que eu ia ser desligada, meus resultados são ótimos. Sim, você faz as coisas sozinha. Você não entende o que está acontecendo. E ter inteligência emocional. Inteligência emocional, eu vou resumir numa palavra: autoconhecimento. Deixa o ego de lado e usa uma autorreflexão, um autoconhecimento. Porque o ego não vai te deixar ver onde você precisa melhorar. Porque para o ego está tudo ótimo. E aí, aqui essa lista para inspirar o Ricardo. Olha lá, Ricardo, competências e habilidades de valor no mercado. Eu não vou ler cada uma delas, mas essas são competências que são valiosas. E o nome, a maneira da expressão, como elas se expressam aqui, elas podem ser colocadas num currículo estratégico. Liderança inspiradora, gerenciamento de pessoas, desenvolvimento da equipe, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, capacidade de delegar, que não é delargar, habilidade de controle, que não é gerir através do medo e do chicote, conseguir dar feedback e receber feedback, ter habilidade de ouvir, ter capacidade de comunicação clara e objetiva. O mundo corporativo não tem mais espaço para aquelas comunicações, para aquelas pessoas que são prolixas, nem na fala, nem na escrita, tá? Isso ficou lá em 1990. Planejamento. Organizar as coisas, organizar as etapas, definir o que vem primeiro, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, gerenciar o processo, ver onde que precisa de melhoria, ter visão de negócio. Para você ter visão de negócio, você precisa saber o que as outras áreas da empresa estão fazendo. Gerir o seu tempo, inclusive para ter tempo de não fazer nada, ter tempo de respirar. Tem muita gente entrando em burnout porque não está gerindo bem o tempo. Tem técnicas, tem formas, tá? E é fácil, gente. Hoje a gente dá um Google e encontra tudo ali. Contratar subordinados, né? Eu tive uma moça que eu atendi, que ela contratou uma pessoa. Eu falei, mas, fulana, por que você contratou ela se você acha que ela é um pouco irritadiça? Não, porque eu fiquei com pena. Eu já vivi essa situação de estar procurando emprego, ela já me ajudou. Ok. Período de, como chama isso? 3 meses, né? O período de 3 meses passou. Ela foi demitida, a gestora foi demitida, porque a outra ocupou o lugar, apareceu, brilhou mais, e ela não conseguiu se desvencilhar dessa história afetiva, né. O gestor, às vezes, tem que se desvincular dessa história afetiva. Isso é difícil, para quem é focado em pessoas é muito difícil. E para quem é focado em resultados, é muito difícil ter um olhar de empatia para as pessoas. Então, assim, gente, não existe coisa fácil aqui, não. Entrou no mundo adulto, é outra parada. Combatividade, capacidade para solucionar os problemas, flexibilidade, adaptabilidade,
Negociar com os pares. Negociar não é só dinheiro. É dizer, puxa, eu preciso passar esse projeto na frente. Como é que vai ser isso? Vamos aqui conversar. Gestão de conflitos, habilidades políticas, muita gente não tem. Inovação, criatividade, visão estratégica, networking, nunca esquecer do networking. Networking é o que garante o seu futuro, tá? Relacionamento e gerenciamento do estresse. Alguém tem alguma pergunta até agora? É outro bloco, é porque assim, deixa eu tirar dessa. Tá. Porque agora eu vou entrar num outro bloco, que são os motivadores. Alguém tem alguma pergunta sobre essas competências? Gente, isso aqui dá para a gente ficar 10 horas falando. A ideia foi trazer para vocês como uma ilustração, algo para reflexão. Fala, Jorge. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, classe. Eu queria saber o seguinte: como eu posso me posicionar, me comunicar com uma pessoa gestora, né, se a pessoa se acha superior, sabe mais do que você? Ah, Né, e às vezes, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo corporativo. e às vezes a pessoa não quer te tratar com aquele negócio de não, você está certo. Uma pessoa que não te pede nem desculpa. Como eu posso me posicionar perante uma pessoa dessa? Como eu posso fazer para que ela aceite as minhas ideias? O que você pode fazer é para você se sentir melhor. Para ela aceitar as ideias que você traz, você não tem poder sobre isso. Então, isso é uma coisa importante. Sobre o que a gente tem poder? A gente tem poder sobre o nosso comportamento. Sim. Sobre o do outro, a gente não tem poder. Então, dito isso, um dos problemas aí é uma briga que ocorre inconscientemente para que o outro aceite as suas ideias. Cara, não brigue, porque ele não vai aceitar. Cada vez que você brigar, ele vai se posicionar. Tem uma coisa na comunicação chamada efeito pêndulo. Sabe, assim, um pêndulo. Se você impulsiona para um lado, ele volta para o outro lado com a mesma, isso aí é física, eu não vou saber explicar, mas com a mesma velocidade. Se você dá um peteleco para um impulso aumentar, o efeito vai ser também maior. Então, tratou com gentileza, grandes chances de você receber gentileza. Ele não vai aceitar suas ideias. Esquece. O que você pode fazer? Você pode perceber se é possível você ir para outra área. Mas pode ser que todos os chefes da empresa sejam assim, porque isso pode ser a cultura da empresa. E uma outra coisa importante, Jorge, é o seguinte: a gente esquece disso, mas vem cá. O chefe, quando ele chega, ele tem medo de perder esse poder. Por isso que muitas vezes ele não aceita, não reconhece, não dá valor à contribuição da equipe. Só os caras muito bem trabalhados internamente conseguem ouvir a equipe. Sim, entendi. Então, assim, para evitar consequências mais danosas, fique um pouco na sua. Fique um pouco na sua.
Tá ok. Porque você vai apresentar uma ideia, vai tentar defender, dizer que é melhor. Ele vai ficar com medo. Porque se a sua ideia for melhor mesmo, ele pode perder aquele cargo, aquela comissão, blá, blá, blá. Às vezes, menos é mais. Vai por aí, tá? Tá ok. Tá bom. Muito obrigado. Nada. Margarete Toledo perguntou se tem como ver todos os slides, né? Acho que sim, eu posso passar para as meninas, para a Ana Shirley, para a Luana, e acho que sim, mas aí cabe a elas decidir, por mim tudo bem. Depois, como gerenciar o estresse? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Gerenciar o estresse. É a pergunta de $1 milhão. Por quê? Primeiro, porque cada um estressa num ponto diferente do outro. São chamados gatilhos. Tem uma técnica que não é de gerenciamento de estresse, mas que é de gerenciamento de gatilho. Estou preocupada com a hora. Luana e Ana, quanto tempo eu tenho mais? Temos cerca de meia hora, mas a gente Tá consegue bom. estender mais um pouquinho, se precisar. Tá bom. Não, tá ótimo. Então, vou falar dessa técnica que é muito engraçada ela. Ela não é para gerenciar o estresse, mas ela é para você gerenciar o seu comportamento explosivo ou quando você fica muito bravo com alguma coisa. E para não fazer besteira. É uma técnica de inteligência emocional muito usada em neurociência e no coaching, que é o seguinte: a gente tem aqui atrás da nossa cabeça, a gente tem um órgãozinho pequenininho, que parece um feijãozinho, que é chamado de amígdala. Não é a amígdala da garganta, é essa que a gente opera muitas vezes. Eu, por exemplo, não tenho amígdala da garganta, mas graças a Deus eu tenho essa aqui atrás, que me salva. Por quê? O que é essa amígdala aqui, que ela fica aqui atrás? Ela é um centro de conexão emocional. Então, aquilo que vem e que te descompensa passa primeiro por essa amígdala. E aí a técnica que eu uso, tá? E tem outras formas, vocês podem criar de vocês, conseguir parar o comportamento para que a amígdala não faça a bobagem de responder de forma inadequada. Ou seja, a gente responder de forma inadequada. A gente brigar, estourar, se chatear, responder, essas coisas. Então, aí qual é a técnica? Ela demora 7, 8 segundos entre o impulso que vem do exterior e que te tira do sério e aquilo que você vai colocar em prática. Então, o que a gente faz? Mas aí, olha o tal do autoconhecimento aí. Percebeu? Isso a gente chama de gatilho. Percebeu? Aí você começa a contar do 100 para trás. Por quê? Porque é mais difícil. Então você vai obrigatoriamente parar e colocar no nível da consciência. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Vocês podem achar outros gatilhos, outras formas. Eu gosto de cores. Vou falar então o nome das cores: azul petróleo, azul limão, rosa, vermelho, amarelo. Cada um inventa a sua forma. Eu ouvi isso da primeira vez eu achei tão ridículo, mas entendi.
porque era assim, fale o nome dos 7 anões. Falei, ah, não. Os 7 anões, né? Não, gente, não tem mais idade para ficar falando o nome dos 7 anões, então eu inventei uma outra história, mas quem gostar dos 7 anões pode falar, porque a ideia é essa, você dá uma quebrada no impulso já estabelecido já estabelecido na tua forma de funcionar. Você quebra essa maneira de responder ao impulso. Ok. Vamos adiante? Deixa eu ver, pois queria assistir. Tá bom. Ah, gente, vou aproveitar aqui, Ana Shirley, que tem uma pessoa aqui dizendo, Luana também, tem uma pessoa que está dizendo que achou bastante interessante, né, o conteúdo. Eu vou aproveitar para fazer a minha propaganda. Gente, isso tudo está aqui, ó, nesse livro da Miriam Gold, Euzinha, chamado Gestão de Carreira. Tá tudo aqui, tá? Exercícios, dicas, um monte de coisas. Qual é a editora, professora? Ah, a editora é a Pearson. Não, não é mais a Pearson, é a Saraiva. Editora Saraiva. Editora Saraiva. Só botar na Amazon que acha rapidinho. Bom, vou beber uma água para continuar. Agora vem uma parte que eu adoro, que é... Ui, peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Só isso aqui. Um monte de coisas aqui. Cadê o meu... Ai, God. Espera aí, que eu acho que eu cliquei, tirei. Apresentação, tá aqui. Pronto, voltamos. Estão vendo aqui a apresentação? Então, agora vem uma parte que eu gosto muito, que são motivadores internos, porque a gente falou, nós conversamos aqui sobre várias coisas do ambiente, do mundo externo, do mundo do trabalho. E quando eu descobri esses motivadores internos, nossa, abriu assim uma luz para minha própria carreira, o que aconteceu, e para a carreira de outras pessoas também. Por quê? Porque a gente tem... Esse aí, motivadores de carreira, foi um teste elaborado por Edgar Schein, que é um americano, e ele pesquisou várias pessoas. Matemático, engenheiro, pintor de parede, artista, administrador, escritor, professor, para ver o que fazia a felicidade dessas pessoas, a realização, melhor dizendo, dessas pessoas. Porque eu posso ser professora, mas não me sentir realizada com isso. Eu posso ser arquiteto, mas não me sentir realizado com isso. Então, ele descobriu que a profissão é apenas uma pequena parte de como você pode ficar motivado. E aí ele chegou a 8 motivadores, que são esses: desafio técnico, gestão, segurança e previsibilidade, independência e autonomia, desafio puro, dedicação a causas, empreendedorismo e qualidade de vida. Antes de passar para o próximo slide, que começa a percorrer cada um desses motivadores e explicar, eu vou dar uma palavrinha rápida, resumida de cada um deles, nas minhas palavras. Desafio técnico é aquele profissional de qualquer área, de qualquer formação acadêmica, mas que gosta de
ser especialista e aprofundar o assunto. Eu posso ter um arquiteto, assim, eu posso ter um professor, assim, eu posso ter um administrador, assim, eu posso ter um engenheiro de meio ambiente. Ele vai especificar, ele vai aprofundar. Ele vai querer dominar o assunto. O gestor, o que é motivado por gestão, ele não tem essa motivação. Ele pode até começar a ter um desafio técnico, mas logo, logo ele vai querer ampliar o escopo e ser generalista para lidar com pessoas, para lidar com processos. Então, a gestão. E também, que aí é uma palavra que vem da minha experiência, que não está lá no Shine, que não é a loja de roupas, tá? É o psicólogo. Muita gente tem como motivador para a gestão a questão do status. Não cabe a nós julgar. São motivadores internos. E o que acontece? Eles vão dizer se dentro do que a gente está fazendo, naquela empresa, naquele trabalho, naquele projeto, nós estamos nos sentindo realizados. Esses motivadores, eles mudam também com o tempo. Pode ser aos 22, aos 20 anos, e pode ser outro aos 47. Então, falei desafio técnico, gestão, o motivador de segurança e previsibilidade. São pessoas que gostam de rotina, gostam de tudo organizado. São pessoas que têm horror ao risco. Profissionais motivados por independência e autonomia normalmente buscam carreira autônoma. Vai ser consultor, vai ser prestador de serviço. Por quê? Porque dentro de uma organização você obedece muito às ordens. E esse profissional aqui, ele gosta até de criar formas novas. Ele quer ter autonomia para fazer do jeito que ele acredita que é o melhor. Profissional de desafio puro. Adora um problema complexo de qualquer área. Normalmente, essas pessoas de desafio puro, elas sobem lá na hierarquia para diretoria, para CEO. Por quê? Porque aí a complexidade do nó é enorme. Tá? Profissional que é motivado por dedicação a causas. Pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um administrador, mas a motivação dele é contribuir de alguma forma para o social, para as pessoas. Não significa que ele vai trabalhar no terceiro setor, mas significa que aquilo que ele faz, ele está querendo melhorar a vida dos outros. 7º item, empreendedorismo. Esta pessoa aqui de empreendedorismo, então já de cara, franquia não é o que ela quer. Ela quer montar um negócio do zero. Ela quer criar algo que ninguém pensou antes, porque ela acredita. Os meninos da loja Reserva, né? Eles tinham, eu estou falando deles porque eu li o livro deles, né? Que é muito interessante para quem quer ser empreendedor. Que eles tinham essa vontade de criar alguma coisa nova e muita vontade de dar certo. Então, erra, faz de novo, erra, ok, então com a outra forma. E as pessoas, né, motivadas por qualidade de vida. Deixei esse aqui por último, por quê?
porque esse é um item muito pessoal. Qualidade de vida significa uma coisa para a moça que era gerente de marketing que eu atendi e que não aguentava mais esse tipo de vida corporativa, e aí ela foi ensinar yoga numa outra cidade menor, e ela significa, por exemplo, o Ike Batista, qualidade de vida é ter helicóptero, iate, isso é muito relativo, né? Eu tive uma cliente que depois de 22 anos numa empresa, né, quando eu atendi, ela falou: Miriam, já dei meu sangue. Agora eu quero uma empresa que fique no máximo a 2 quadras da minha casa. Ela conseguiu. Ela deu o sangue, mas perto da casa dela. Então aqui, como eu já resumi e devido ao avançado da hora, né, isso vai ficar como material para consulta de vocês, né? Porque diz exatamente o que eu falei. E por fim, para terminarmos, o posicionamento da pessoa vai gerar ilusão, medo, frustração ou sucesso. Se tiver clareza de objetivo e agir, isso vai resultar no sucesso. Se tiver clareza de objetivo, mas não agir, vai ficar sempre esperando acontecer. Se tiver uma capacidade de ação alta, mas a clareza não for tão alta assim, isso eu canso de ver. Miriam, distribuir não sei quantos currículos. Falei, não adianta nada. Vai ficar na ilusão, porque não é isso que vai trazer empregabilidade. Tá? E aí, por fim, aqui, né, uma dica para vocês construírem a visão de futuro da carreira de vocês. Qual a sua direção profissional? Por quê? Por que que você está escolhendo essa? Argumente. 2, o que que você tem de melhor a oferecer para esse mercado? Para o mundo corporativo, para uma consultoria? Que características você tem que são valiosas nesse mercado? Depois disso, o que que você precisa fazer para que esse objetivo se torne realidade? Coloque 3 ações. Ação. Não é ideia, é ação. Preciso fazer um mapa de desenvolvimento, preciso falar com meus amigos, preciso, estudar mais. Outro item muito importante, quem pode te ajudar? A gente, quando tem uma ideia, a gente tem uma visão restrita disso. Se a gente conversa com uma pessoa de confiança, ela pode agregar informação. E aí, depois disso, quais os próximos passos? Então, já falei com meus amigos, já estudei. Ok, qual o meu próximo passo? Eu vou querer construir meu currículo de uma forma bacanérrima. Ou eu vou querer fazer uma lista de contatos nas minhas empresas-alvo. Então, aqui, com esse material, eu finalizo aqui a apresentação. Parei de compartilhar. Veja se eu parei. Eu acho que eu parei, né? E é isso, turma. Isso é o que eu queria contar para vocês.
E agora? Muito bem contado. E agora? O que eu Muito faço? boa palestra. Agora, Miriam, eu tenho uma pergunta. Ótimo. Estou todo ouvidos. Eu gostaria que você comentasse com os nossos estudantes sobre a participação do estudo que eles realizam hoje na vida profissional deles. Boa pergunta. Você quer fazer para mim ou quer fazer para eles? Para você. De forma que eles possam ouvir sobre a importância do estudo dentro da concepção, da construção profissional de cada pessoa, não é? Sim. Eu acho que, de certa forma, eu já falei um pouco disso, sem dar essa ênfase que você está querendo e que eu vou dar agora, quando eu disse assim, o mercado de trabalho está ficando estreito. Então, se está ficando estreito, como é que você vai se diferenciar? Você vai colocar um chapéu de Carmen Miranda na cabeça? Não vai funcionar. O que funciona? Se capacitar, estudar, ser bom naquilo que faz e procurar ser cada vez melhor. O mercado está contratando pessoas com talento. Então, ter o básico, meu bem, ter o básico é básico. Não é uma boa notícia. Para quem não gosta de estudar, não é uma. Eu sou uma louca devoradora de livros, né, de estudo, né? Eu e a Ana Shirley, né? Coleguinha ali. Agora, mas nem todo mundo é assim. A gente não tem muito jeito. Uma vez uma amiga me contou que ela atendeu uma moça, sim, nessa faixa de idade, né? Fez vestibular, passou por alguma coisa, e aí a consultora perguntou para ela: "Mas o que você gostaria de ser?" A resposta dela: "Herdeira." Cara, tá fora da realidade. Herdeira. Tá bom, ok, vai ficar esperando. Não é assim. E aí, tem que estudar. E cada um tem uma forma de estudar. Ache, encontre a sua forma. Que essa coisa assim, eu não gosto de ler. Ah, é? Não gosto de ler? Aham. Mas o que você já leu? Não, a professora lá na escola mandou eu ler José de Alencar, Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis, eu não gosto de José de Alencar, acho ele muito chato. Mas olha aqui, mas tá bom, mas leia aquilo que você goste. Está na SG, que tem a ver com o meio ambiente. É alguma coisa que é fundamental entender. Tem que entender disso hoje em dia. Um engenheiro, um administrador também são princípios de sustentabilidade. Tem que encontrar. Gente, quando a gente não gosta de uma coisa, a gente tem que encontrar outra que a gente goste. Então, sim, é o mundo atual, a não ser que você possa ser aquilo que a moça lá falou, né? Herdeira. Agora, vocês sabem da história, né? Que os herdeiros, os ganhadores da loto, dos jogos, vocês sabem que eles perdem esse dinheiro logo depois, né? Eles perdem. Tem N histórias nos livros de gente que ganhou muito dinheiro e perdeu. Por quê? Aí nem sabe por quê. Acho que teve até um filme brasileiro com o Leandro Hassum, não teve um negócio desse, assim? Eu acho que teve. Mas é isso, gente. Porque
Eu ouvi outro dia uma coisa muito legal, que tem a ver com essa história do estudo. Você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. E para fazer dinheiro, porque ganhar parece assim, ó, né? Caiu do céu, choveu aqui um monte de dólares. Né? Educação financeira, né? Educação financeira é uma coisa importante. Educação financeira é uma coisa importante. E essa cabeça dessa moça que disse herdeira, ela tá ferrada, coitada. Por quê? Porque ela tá perdida nesse mundo. As pessoas têm que ter talentos e apresentar esses talentos para os outros. É isso que é fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, você tem que estudar. A não ser umas pessoas que têm, por exemplo, na veia esse empreendedorismo, né? Que assim, mas aí é uma outra cabeça, é um outro tipo de estudo. É um estudo que a pessoa aprendeu com a vida. Mas depois, pensa que esses meninos da reserva não estudaram muito? Pensa que esses donos da Americanos, 3 sócios, não estudaram muito até para saber como fazer essa onda financeira e ganhar dinheiro? Estudar, gente. Agora, é difícil para mim falar disso, eu confesso para vocês, porque eu adoro estudar. Se eu fosse herdeira, eu ficava só estudando, adoro estudar. Eu tive que me desfazer de um monte de livros aqui em casa, rearrumar. Falei, gente, tinha de tudo aqui, tinha livro de tudo, né? Tinha livro de matemática, de história, de administração, de projeto, de ficção, de literatura. Adoro! Sei que muita gente não é assim, mas aí cada um tem que encontrar o seu caminho. É o que eu acho. Miriam, a Tatiana tem pergunta e o Jorge Augusto. E aí nós finalizamos o nosso encontro, tá bem, querida? Tá bom. Digam, então. Jorge, Jorge você é o Augusto. primeiro. Liga o seu som, Jorge. Está desligado. Alguém botou a foto do meu livro aqui, que lindinho. Obrigada. No chat. Eu não tinha pergunta, não. É que não tirei a mãozinha, foi de lá. Ah, é, Jorge? Então tá bom. Então tá bem. É só clicar em cima da mão que some, tá? Tatiana, então é você, querida. Boa noite. Boa noite. É que vou pedir desculpa que eu estou no trabalho. Aham, fala baixo. Parabéns, muito adorei, né? Obrigada. Tudo que você falou, assim, muito importante, dar uma clareada na mente. Eu não tenho uma pergunta específica, mas um comentário mesmo. Tá. Sobre estudar, como é importante, como é bom, como a gente sempre está aprendendo, precisa estar aprendendo alguma coisa, né? Toda essa questão de gestão de pessoas, o estresse, né, no trabalho, para poder trabalhar ali com um monte de gente, tudo isso é muito importante. E aí, você... Tá falhando, Tati? Acho que caiu. Eu acho que ela caiu. Eu acho também. Ela caiu. Ah, voltou. Eu sempre e agora, nesse momento, eu estou ajudando uns amigos meus na administração de um bar, né, que estava falido, fechado, e eles iam fechar mesmo. Aí me chamaram para tentar ajudar. E com o estudo que eu tô no terceiro, indo para o 4º período ainda, né, de administração, amo, adoro, professora da PEC, maravilhosa.
E eu estou colocando muito do que eu estou aprendendo. Sempre trabalhei nessa área com o público, né? Mas eu estou colocando muito do que eu estou aprendendo agora aqui no bar, principalmente. E todo o marketing, né? Está me ajudando muito com essa questão de trabalhar, né? Do relacionamento com o cliente. Então, assim, eu estou muito encantada. Só tenho a agradecer a Unileia, porque realmente eu amo essa escola, amo os profissionais, e até agora eu não tive nenhum problema com nenhum professor, todos sempre ali postos para ajudar, e a única coisa que eu tenho para falar para o pessoal é estudem que é bom. Bacana, Tatiana. Você tem um perfil, então olha só, pelo que você já falou, você tem um perfil pragmático. Você está motivada para colocar em prática nesse bar, nesse desafio que você tem, e isso está fazendo com que você fique motivada a estudar e aplicar aquilo, tá? A gente depois só vai precisar saber onde é esse bar e se a gente vai ter o chopinho ali para comemorar. Eu estou em São Paulo. Ah, bacana. Não podemos ir, Miriam. Não Nossa, aqui do Sul, aqui. Inclusive, um dos marketing que eu estou aplicando foi meu aniversário terça-feira. Então, o que eu vou fazer? Vou comemorar junto com clientes, né? Um churrasco. Muito bem. Ótimo. Um consumo normal no bar, todo mundo muito empolgado. Mas, assim, quem estiver aqui em São Paulo, ó, perto da ZL, estão todos convidados. Beleza. Gente, me lembrei de uma coisa que funciona para muitas pessoas, né? Eu tive isso na minha escola, na escola mesmo que eu estudei, e foi onde eu desenvolvi o gosto pelo estudo. Fazer pequenos grupos e debater o assunto. Você lê uma frase, precisa fazer uma iluminação especial no bar, né? Para gerar maior movimento. Precisa mesmo? Começar a se perguntar sobre as frases que a gente lê, sabe? Discutir isso com os colegas. Mas se eu fizer, o que eu vou ganhar? Se eu não fizer, o que eu vou ganhar? Tá bom, não vou ter o gasto, mas qual é o custo? Então, é assim, a cabeça da gente precisa ser dinamizada. E o estudo em grupo, não estou falando trabalho em grupo, não, aquele que tem sempre alguém encostado, né? Mas o estudo em grupo para as pessoas, assim, mais velhas, é bacanérrimo, porque você vai... E cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma vivência. Agora, eu vou dizer uma outra coisa também. Os pais influenciam muito nessa questão do estudo para os filhos. Os pais influenciam. Lá atrás, um momento lá atrás, me chamaram, e eu precisava, e eu fui para dar aula para umas moças, umas jovens de, sei lá, 14 anos, porque elas não entendiam, não estavam entendendo história. Gente, eu sou da área de português, comunicação. Tem história, mas ok, tô precisando, né? Precisando a gente faz, né? Olha a flexibilidade aí. Falei, gente, e aquelas meninas não tinham um livro em casa. Era uma família pobre? Não era, não. Era uma família de classe média alta. Não tinha um livro. Não tinha... o porteiro veio aqui trocar uma lâmpada. Ele olhou assim, a senhora tem livro em todas as partes da casa? Falei, não tinha percebido, mas tem. Então, assim, o livro é um objeto de estudo. Tá bom, a gente tem agora iPad, tem celular, mas é diferente. É diferente, né? Então, assim, ter livros que estimulem a leitura, ter conversas na família
sobre ideias, tudo isso estimula o estudo. Concorda, Ana Shirley? Perfeitamente. Inclusive, você justifica porque na nossa disciplina Apex, os nossos trabalhos são em grupo, justamente para que eles possam vivenciar experiências diferentes de colegas, que cada um traz as suas ideias, que cada um traz as suas vivências, e isso só faz somar, nunca diminuir nem dividir, não é? Ótima a sua fala, porque eu sempre digo isso aos estudantes, que o trabalho em grupo de Apex se justifica por essa interação coletiva que é tão necessária para o aprendizado, não é? E ainda mais entre adultos. Os adultos têm um a mais, tem o morango, tem a cereja do bolo, que cada um tem uma experiência. Né? Quando a gente é garotada, que está lá na escola, temos muita experiência. Mas adulto, cada um viveu uma coisa, cada um ouviu uma coisa. É tão rico, é tão bacana. Bom, é isso. Espero ter contribuído, turma. Foi um prazer falar para vocês, tá? Estou aqui às ordens. Eu pediria a vocês, estudantes, que abram as suas câmeras para que nós possamos ter um registro de todos vocês que estiveram aqui presentes. É uma foto que fica guardada para todos nós. Vamos Ai, lá? que legal. E me diga uma coisa, eu posso botar no Insta? E posso dizer que palestra na Unileia? Com certeza, professor. Vou apoiado, hein? Faculdade Unileia, o arroba da faculdade. Nós se vamos quiser marcar. gostar disso. Vou Envia para botar. nós, para a Unileia, que você também, todos vão ter acesso. Eu te informo, tá, Miriam? Tá ótimo. Vamos lá ligar as câmeras, gente. Quem tiver com problema na câmera, tudo bem. Quem não tiver... Quem tá sem câmera não tem jeito. Agora, o microfone deve continuar desligado, né? Isso, obrigada. Tá bom, Margarete. Miriam, olha, foi excelente o seu encontro, eu nem vou chamar de palestra, mas esse encontro que, na verdade, traduziu o nome da nossa proposta, conversa. E essa conversa foi muito boa, que eu tenho certeza que contribuiu bastante para todos que aqui estiveram. Tá bem, Miriam? Muito obrigada. Eu que agradeço, desejo sucesso a todos vocês. Peraí, gente, não vai não que eu estou fazendo print. Um minuto. Aguenta aí, aguenta aí. Agora foi. Estão todos lindos. Agora sim. Luana, professora, muito você obrigada. Fale seu nome, viu? Pode falar. Muito obrigado pela presença, a palestra foi realmente maravilhosa. É uma palestra que atravessa cursos, né? Não é específica a nenhum curso, vale para todos nós. As palavras a respeito da importância do estudo, que é algo assim que para mim é fundamental, sempre foi na minha vida. Na verdade, os meus amigos dizem que eu sou um pouco viciada em estudar, inclusive. Eu já fiz alguns milhões de cursos, assim, né? Incluindo graduações e pós-graduações, então eles brigam um pouco comigo, porque de vez em quando eu não dou conta. Mas, assim, sempre foi, assim, na minha família, né, a questão de ascensão mesmo social, né? Meus pais sempre prezaram muito por isso, né? Então eu venho daquelas famílias típicas, né? Onde a gente começa com o avô pedreiro, faxineiro, né? Tataravô escravizado,
né? E a gente vai Uau. avançando até que cheguei no meu pai, que se tornou funcionário público e técnico, e eu fui a primeira pessoa da família a ter um doutorado. Então, Que assim, bacana. realmente assim, é muito importante, muito valoroso, e eu tenho muito orgulho do meu trabalho, né? Então, realmente, a gente vai fazendo, vai construindo e vai melhorando. Eu tenho certeza que todos vocês aproveitaram bastante. A gravação depois eu vou combinar com a professora Ana onde a gente vai disponibilizar, mas vai ficar disponibilizado para vocês. O material que a professora enviar, a gente também vai disponibilizar para vocês. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado por estarem aqui até esse horário. Até uma próxima. Gestão ambiental, em breve teremos nossa semana de meio ambiente. E também Opa, teremos as semanas acadêmicas aí, gerais, de educação e de legal. gestão. Então, queridos, um beijo. Muito obrigada a todos. Parabéns aí. Parabéns aí para Valeu, vocês. Eu quero Tchauzinho. agradecer a valeu. presença Obrigada, da pessoal. administração. Boa noite. Obrigada, Parabéns, obrigado. Shirley, Valeu, foi de grande Luana. valia.